De todas as virtudes, a mais admirável é saber quando calar. Essa frase, muitas vezes atribuída a sábios de diferentes épocas, reflete com precisão uma das maiores lições da filosofia estoica: o poder do silêncio. Para os estoicos, não é falando que demonstramos sabedoria, é sabendo quando não falar. Em um mundo cada vez mais barulhento, onde todos têm uma opinião, onde cada segundo é uma oportunidade de expor pensamentos nas redes sociais, saber ficar quieto se tornou um dos maiores segredos da força mental e do domínio interior. Sêneca dizia: quanto mais alguém fala, mais se expõe. E essa exposição constante, sem filtro, sem controle, muitas vezes entrega nossos pontos fracos de bandeja. Falar demais pode ser um ato de impulsividade, uma tentativa desesperada de ser notado, aceito ou compreendido. Mas os estoicos sabiam que quanto mais se fala, menos se escuta e menos se observa. E quem não observa, age mal. Quem fala demais, age no impulso. Quem fala menos, pensa melhor. O estoico treina o silêncio não como um simples hábito, mas como uma arma. Um escudo contra provocações, um filtro contra erros e um espelho para a própria mente, porque no silêncio a mente fala com mais clareza, e no domínio da palavra está o domínio de si mesmo. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em ensinamentos estoicos que mostram por que falar demais estraga tudo, e por que o silêncio é uma das armas mais poderosas do sábio. Você vai entender como o silêncio pode proteger sua mente, suas decisões e sua energia. E mais do que isso, como a quietude estratégica pode te tornar alguém mais respeitado, mais forte e mais imperturbável. Se você busca mais controle mental e menos impulsividade, curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. O silêncio é o poder. Isso mostra que você está comprometido com sua evolução. Agora respire fundo, ajuste o seu foco, porque o vídeo começa agora. Ficar em silêncio não é apenas uma maneira de evitar conflitos. É, acima de tudo, uma estratégia para enxergar o que os outros não percebem. Quando você para de preencher o espaço com palavras, começa a notar os detalhes que os falantes compulsivos ignoram. O tom por trás das frases, a hesitação em uma resposta, a linguagem corporal que desmente o discurso. Tudo isso só é captado por quem fala menos e observa mais. O barulho da fala é um bloqueio para a percepção. Quem fala demais costuma perder nuances. Quem se cala, escuta mais. E quem escuta mais, entende melhor o mundo ao seu redor. Isso é vantagem. Isso é poder. É por isso que os estoicos treinavam o silêncio. Não para serem passivos, mas para enxergarem o campo de batalha antes de qualquer movimento. E aqui está a virada. Enquanto os outros tentam vencer pela velocidade, você vence pela clareza. Ficar calado te dá segundos valiosos para interpretar, analisar e decidir se vale a pena entrar numa discussão, expor um pensamento ou simplesmente deixar passar. Em um mundo que valoriza reações instantâneas, o silêncio é o botão de pausa que impede que você cometa erros impensados. O silêncio também revela quem está no controle. Já reparou como, em qualquer ambiente, quem fala menos e observa mais costuma ser visto com mais respeito? Não é por acaso. O silêncio transmite domínio, transmite filtro, transmite que você não se sente obrigado a provar nada o tempo todo. E essa postura intimida os inseguros, os impulsivos, os reativos. O estoico entende isso. O verdadeiro poder não está em ser o mais falante, mas em ser o mais atento. Quem cala e observa toma decisões mais precisas. Isso vale em reuniões, discussões, negociações e até nos relacionamentos. Enquanto o outro gasta energia tentando convencer, você mantém sua energia guardada. Enquanto o outro se desgasta com palavras, você se alimenta de informação. E quando decide falar, cada palavra tem peso, porque você não fala por impulso, mas por escolha. Por isso, a próxima vez que estiver diante de uma situação delicada, antes de responder automaticamente, pare, respire, observe. Segure o impulso de falar. Apenas assista.
Perceba os detalhes. Perceba as intenções por trás das palavras. E então decida se vale a pena reagir. Ou se o silêncio será sua melhor resposta. O silêncio não é ausência de ação. É uma ação deliberada. É uma escolha estratégica. E é essa escolha que separa os reativos dos racionais, os inseguros dos fortes, os comuns dos sábios. Quando você entra em um ambiente e se mantém em silêncio, observando tudo com atenção, algo muda. A dinâmica ao redor se transforma. As pessoas começam a se ajustar à sua presença. E o mais interessante é que você nem precisou dizer nada. O simples fato de você estar presente, sem se apressar para ocupar espaço com palavras, já impõe um tipo diferente de influência, mais sutil, mas muito mais poderosa. É isso que o estoicismo ensina. O verdadeiro controle não está no volume da sua voz, mas na sua postura. Quem fala o tempo todo tenta dominar a força, tenta guiar tudo com base no som. Mas quem fala pouco, com firmeza, influencia pelo silêncio. E nesse silêncio mora o mistério, o respeito, a força silenciosa que comanda sem precisar se impor. As pessoas têm medo do silêncio dos que observam, porque o silêncio é imprevisível. É difícil prever o que alguém está pensando quando está calado, e isso desequilibra quem vive tentando manipular os outros com discursos vazios ou argumentações intermináveis. O estoico sabe disso. Ele não tenta dominar com argumentos. Ele domina com presença, ele espera, ele mede, ele fala só quando necessário, e quando fala, ninguém ignora. O ambiente muda quando você não reage ao impulso de falar primeiro, quando você ouve tudo, pondera, e só depois se posiciona. Isso mostra que você não é conduzido pelas emoções do momento, mas pela racionalidade. Isso mostra que você não se vende pela ansiedade de ser ouvido, mas preserva sua voz para momentos realmente decisivos. Sabe o que isso gera? Autoridade. As pessoas passam a valorizar cada palavra sua, porque sabem que você não desperdiça palavras. Sabem que, se você falou, é porque realmente pensou. Enquanto a maioria joga palavras ao vento, você projeta intenção em cada frase. Isso é raro, e o que é raro se destaca. E mais, quem fala pouco tem mais margem de manobra. Se você fala menos, erra menos, expõe menos, se compromete menos, e isso te dá liberdade. Liberdade para mudar de estratégia sem ter que justificar cada passo. Liberdade para se preservar enquanto os outros se atrapalham com promessas vazias, opiniões impensadas ou falas emocionadas. O silêncio é a arte de manter o controle sem precisar anunciar que está no controle. Mas esse silêncio precisa ser intencional. Não é sobre se calar por insegurança. É sobre se calar por estratégia, por escolha. O estoico não foge da fala, ele a economiza. Ele guarda sua voz para os momentos certos, onde uma palavra pode valer mais que 1000 explicações. E quanto mais ele domina esse autocontrole, mais sólido se torna seu domínio do ambiente. Em qualquer roda de conversa, reunião ou situação social, experimente isso. Ao invés de correr para opinar, aguarde, observe, filtre. Quando chegar sua vez, fale pouco, com convicção. Você vai perceber como o ambiente todo muda, porque o verdadeiro líder é aquele que fala quando todos já falaram, e mesmo assim, é quem define o rumo. Depois que você aprende a observar mais do que falar e passa a influenciar o ambiente com sua presença silenciosa, algo inevitável começa a acontecer. Você se protege. Protege sua mente, sua energia e suas decisões. Porque por trás de muitas conversas, o que existe é um jogo de manipulação disfarçado, um convite ao desgaste emocional. E o que o estoico faz? Recusa esse convite com o silêncio. Toda vez que você fala sem necessidade, entrega algo. Uma informação, uma reação, uma fraqueza, uma intenção. E isso pode, e será, usado contra você por quem estiver atento. Pessoas manipuladoras vivem daquilo que você diz sem pensar. Elas observam suas palavras impulsivas, suas justificativas, suas tentativas de se explicar, sua carência de ser compreendido, e a partir disso,
montam armadilhas. Elas não precisam de muito, só precisam que você fale mais do que deveria. É por isso que o silêncio é um escudo. Ele barra o acesso. Ele impede que o outro te leia com tanta facilidade. Quem fala demais é um livro aberto. Quem fala pouco é um enigma. E enigmas não são facilmente controlados. O estoico sabe. A proteção não está em se fechar emocionalmente, mas em dominar o que revela. E quando revela? Nem todo silêncio é passividade. Às vezes, é estratégia pura. Reflita sobre quantas vezes você se sentiu drenado depois de uma conversa. Não pelo conteúdo, mas pela necessidade constante de responder, explicar, se posicionar, se justificar. Isso é exaustivo. E muitas vezes é desnecessário. A vida exige filtro, e o silêncio é esse filtro em sua forma mais eficiente. Quando você não responde automaticamente, quando você se cala diante de provocações sutis, quando você observa sem cair na necessidade de se defender, você economiza força. Você preserva seu foco. A mente fica mais leve quando você para de falar para agradar. Quando você não se envolve em cada debate. Quando você entende que não precisa explicar sua escolha a todo instante. E esse desapego da necessidade de ser compreendido é libertador. É aí que o silêncio vira força interior. Não como negação do mundo, mas como domínio sobre si mesmo. E tem mais. O silêncio incomoda. Ele revela o vazio do outro. Quando você não reage, quem queria te manipular se perde. Quando você não entrega o que esperavam, o jogo acaba. E quanto mais você domina essa arte, mais você cria uma camada de proteção em torno da sua mente. Você passa a ser intocável, não porque se isolou, mas porque aprendeu a usar o silêncio como ferramenta de contenção. Quem domina o silêncio não é controlado por chantagens emocionais, não se deixa levar por indiretas e não cai nas armadilhas de discussões fúteis. Ele escolhe quando falar, como falar e, principalmente, se vale a pena falar. E muitas vezes, a melhor resposta é nenhuma. O verdadeiro sábio não precisa vencer argumentos. Ele já venceu a si mesmo. Depois de entender que o silêncio é proteção contra a manipulação, a mente naturalmente caminha para um novo estágio. Usar o silêncio não apenas como defesa, mas como ação. Porque o silêncio, quando bem praticado, não é ausência de movimento, é movimento oculto. Enquanto muitos agem com barulho, o estoico age no silêncio. E é justamente isso que o torna mais eficaz, mais letal, mais imperturbável. A maioria das pessoas acredita que agir é sinônimo de se expor, de se pronunciar, de deixar claro cada passo. Mas essa exposição constante é também uma fragilidade constante. Quando todo mundo sabe o que você está fazendo, pensando ou sentindo, fica mais fácil te impedir, te desmotivar ou te distrair. O estoico opera diferente. Ele não precisa anunciar seus planos. Ele executa. Ele avança sem ruído. Ele constrói em silêncio. E essa construção silenciosa tem impacto real. Porque enquanto os outros estão ocupados falando, discutindo, defendendo ideias, o estoico está fazendo. Ele não precisa convencer ninguém do seu valor. Ele mostra com resultado. Ele se torna alguém que não precisa de discursos. Sua disciplina fala por ele. Seu progresso fala por ele. Sua postura já comunica tudo. É aqui que o silêncio se transforma em uma força criadora. Porque, longe das palavras desnecessárias, sobra espaço para pensamento profundo, para clareza de propósito, para foco absoluto. Você começa a agir não mais por reação, mas por direção. Cada atitude passa a ser precisa. Cada passo, mais firme. Porque não há desperdício de energia tentando agradar, convencer ou se justificar. E tem algo ainda mais poderoso. O silêncio te protege dos elogios e das críticas. Porque quem age no barulho vive refém da aceitação alheia. Mas quem caminha em silêncio não precisa da validação dos outros. Ele segue, ele cresce, ele evolui. E quando finalmente seus resultados falam por si, é tarde demais para qualquer tentativa de boicote. O trabalho já foi feito, a mudança já aconteceu.
Esse é o estoico. Ele entende que o verdadeiro impacto não vem daquilo que é gritado, mas daquilo que é sustentado em silêncio. Ele não busca plateia, busca consistência. Ele não se distrai com palmas ou vaias. Ele segue o plano. Ele cumpre a missão. E faz isso sem alarde. Observe os que mais crescem de verdade. Raramente são os que mais falam. São os que usam o silêncio como armadura e como ferramenta. Enquanto o mundo se desgasta em ruídos, o sábio economiza palavras e multiplica ações. Ele planta no silêncio e colhe no respeito, no resultado, no domínio de si. Então, se você quer ser alguém que realmente impõe respeito, que avança sem se perder em distrações, comece a agir mais e falar menos. Diminua as explicações. Corte pela raiz o hábito de querer ser entendido o tempo todo. E experimente o poder de construir no invisível. Porque os maiores feitos não são anunciados, são entregues. Ao longo de todos os pontos anteriores, o que vimos foi a transformação do silêncio de um gesto passivo para um símbolo de domínio. Mas para o estoico isso vai além. O silêncio não é apenas uma estratégia, é uma identidade, uma filosofia vivida. Porque a verdadeira força nunca precisa ser gritada. Ela é percebida, sentida, respeitada e muitas vezes temida, mesmo quando nenhuma palavra é dita. Quem vive tentando provar força está, no fundo, revelando fraqueza. Porque o forte de verdade não precisa levantar a voz. Ele não precisa bater na mesa. Ele não precisa se justificar o tempo todo, nem responder cada crítica. Ele não precisa da última palavra. O forte se basta. Ele está em paz consigo mesmo. E essa paz, esse silêncio interno, reflete no modo como ele age no mundo. O estoico compreende isso profundamente. Ele não fala para ser aceito. Ele não reage para ser notado. Ele não se envolve em discussões inúteis para afirmar ego. Porque ele não está preso à necessidade de vencer conversas. Ele está comprometido com a sua própria evolução. E quanto mais ele cresce por dentro, menos precisa dizer por fora. O silêncio, nesse ponto, vira uma manifestação de autocontrole absoluto. Enquanto os outros se afogam em reações emocionais, o estoico respira fundo. Enquanto o mundo exige respostas imediatas, ele se permite esperar. Enquanto os fracos se explicam compulsivamente, ele deixa o silêncio falar por ele. Porque a ausência de resposta também é uma resposta. Muitas vezes, a mais poderosa. E essa postura silenciosa começa a moldar não só o que você diz, mas o que você atrai. Pessoas começam a te tratar diferente. Você se torna alguém que não entra em qualquer conversa, que não responde qualquer provocação, que não precisa se explicar o tempo todo. Sua energia muda, sua presença ganha peso, e isso atrai respeito. O silêncio, então, passa a ser mais do que uma escolha pontual. Ele se torna um estilo de vida. Uma forma de se posicionar sem gritar, de se defender sem atacar, de se destacar sem correr, de se preservar sem se isolar. E nesse silêncio, o estoico encontra não apenas força, mas liberdade. Liberdade de não reagir, de não se envolver, de não cair em armadilhas. E o mais curioso, quanto mais você se torna silencioso, mais começa a perceber o barulho dos outros. As contradições, as inseguranças, as falhas, e você entende que não precisa se misturar, porque o verdadeiro domínio não está em controlar os outros com palavras, mas em controlar a si mesmo com o silêncio. Portanto, se você quer ser forte, comece pelo controle da sua boca, diga menos, observe mais, reaja menos, haja com mais intenção, e acima de tudo, abrace o silêncio como sua nova linguagem. Porque no fim, os mais sábios não são os que mais falam, são os que mais sabem calar. Você não precisa vencer todas as discussões, nem responder tudo, nem se explicar o tempo todo. Às vezes, o gesto mais sábio que você pode fazer é não dizer nada. O silêncio não é ausência, é presença, é domínio. É o terreno fértil onde nasce o verdadeiro autocontrole. E quanto mais você abraça isso, mais você se afasta da necessidade de provar algo. Porque quem realmente sabe quem é, não grita, não reage,
Apenas observa, filtra e segue firme. Continue praticando, continue observando. Reduza o ruído, aumente sua clareza. E você vai ver que o silêncio que antes parecia desconfortável, hoje é sua zona de poder. Se você ficou até aqui, comente: eu fiquei até o final. Isso mostra que você está comprometido com sua transformação pessoal. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa aprender a força de ficar quieto. A jornada está só começando.